Muito bem, estamos novamente por aqui. E olha, que coisa, hein, ó. Não, olha, foi torcida pra cá, torcida pra lá, bola não entrava, bola na trave. Mas o que tu achou aí, ô Medalha? Daqui a pouco eu vou dizer também. Vou começar pela polêmica que eu prometi Ah, e não deu outra. A primeira desculpa que eu ouvi logo depois do jogo foi de que o gramado era muito estreito, muito curto, prejudicou o time do Brasil. Era essa a polêmica, porque eu ah, estou ouvindo desde antes do jogo, inclusive eu vi a entrevista do Danilo, lateral direito, e do próprio Dorival Júnior, reclamando do tamanho do gramado, que poderia atrapalhar o Brasil, porque o gramado é um estádio de futebol americano, né, Marcelo? E, evidentemente, as dimensões, não exatamente do futebol americano, mas as dimensões são, digamos assim, são menores mesmo, na largura e no comprimento, né? diz que na profundidade tem 5 metros menos, né? Exato, exatamente. As laterais não me E lembro, mas é coisa parecida. Agora, tudo bem, isso é ruim, inclusive isso é um desrespeito, né? Mais um desrespeito desse país com, tá com o dentro resto do mundo, né? tá dentro das dimensões permitidas pela FIFA, entendeu, Claro. Marcelo? É. Que é, por exemplo, o Maracanã tem 105 por 68. Uhum. Tá? É quase o tamanho máximo que a FIFA permite. É. Enfim, Dirão que isso, é com de certeza. 120 por 90. É. Bom, mas o negócio é o seguinte, Marcelo. Agora, é verdade também o seguinte, né? Que o campo é pequeno para todo mundo, né? Sim, mas é que a habilidade do jogador brasileiro fica prejudicada Mas num qual é a certo. habilidade? Isso é que eu queria, né? Entrar, né? Não, esse rapaz que entrou, por exemplo, o Savinho que entrou, ele tem aquela tendência de tentar jogada, ir para o fundo de campo para fazer o cruzamento. A mesma coisa o Vini Júnior, que, aliás, ainda na seleção ele ainda não vingou, não está aparecendo com o futebol que ele tem, que joga no Real Madrid, né? É Inclusive, um meio que aconteceu, meio que acontece o que aconteceu, tomara que não volte, mas o que aconteceu com o Neymar, né? é, Neymar joga muito, chega na seleção amarela, né? que aliás estava lá no estádio, Tava né? lá, né? Estava lá. O problema é o seguinte, Marcelo. Também tem uma coisa que eu não gostei de cara. O único jogador de meio de campo que mostrou assim, que jogou mais solto, com habilidade, chutando para o gol e armando jogada foi o Paquetá, né? Que carrega um problema sério nas costas, que é aquela questão da acusação de participação em esquema de apostas na Inglaterra. Ele, inclusive, é, ele vai ser julgado, pode pegar uma pena grande, ser banido, não poder mais jogar na Inglaterra, enfim. E o resto, o tal de João Gomes, aquele é um bom defensor, o Bruno Guimarães também. Está faltando, Marcelo, nesse time do Brasil, eu não sei onde é que o Júnior vai achar, o Dorival vai achar, é um outro armador com qualidade, né? Porque fica tudo nas costas do Paquetá. Ele que tem que ir lá perto da linha de zaga, buscar a bola, levar até a intermediária. E, enfim, e outra coisa, né? Eu acho que o Endrick não pode ser reserva nessa seleção e não pode entrar, digamos assim, tipo quase salvador da pátria, como aconteceu hoje. Ele entrou, já estava um sufoco danado, o É Brasil ruim não para ele conseguia. também, né? É ruim para ele isso, né? Péssimo, péssimo, porque o Endrick ainda é um menino, tem 18 anos,
Mas não interessa, ele já tá digamos assim, com a carcaça de um bom jogador, de um jogador até experiente. Mas é assim, né? Eu não entendo a paixão do Dorival Júnior pelo Rafinha, por exemplo, que foi substituído e o Savinho, esse fez muito mais do que ele, né? Ao irmão Salceiro naquele lado direito. Não gostei dos dois laterais. Eu não acho que é um problema sério para o Brasil também. Acho que o Dorival vai ter que achar. Ele hoje escalou o Arana em vez do Wendel. E o Arana ofensivamente mostrou muito pouco. O Danilo, que é o capitão do time, também. Enfim, eu acho que a gente vai ter que, contra o Paraguai, ter uma outra postura, principalmente cuidando de uma coisa, né, Marcelo? Que eu notei isso desde o começo do jogo e vi depois, quando o Rafinha foi substituído, que o Brasil jogou muito pelo lado direito, que é uma coisa que o Dorival tem que ver e tem que tentar corrigir isso. No primeiro tempo, cada jogada, cada vez que o Vini Júnior tentava a jogada, eram três, quatro marcadores. Pô, se tem três, quatro marcadores em cima de um jogador do Brasil, no caso o Vini Júnior, onde é que estão? E aí? E os outros? Né? Quer dizer, tá faltando adversário em algum lugar. Mas toda jogada que o Vini pegava a bola, a marcação crescia uma barbaridade. Eram três, quatro jogadores em cima. Então, e depois aconteceu a mesma coisa no segundo tempo, principalmente quando o Savinho entrou em campo. Então, eu acho que o Dorival precisa ver isso e arrumar um contraveneno, né? Porque senão. Medalha, o Paraguai é melhor do que a Costa Rica. Mas a Colômbia deu um sacode no Paraguai, né? E Ganhou 2-1. mas ganhou 2-1, mas podia ter sido uma goleada até, né? Sobrou, né? Sim. Então eu te pergunto o seguinte: frente ao Paraguai, que é que é um time bem melhor do que esse da Costa Rica, como é que vai ser, hein? Porque o que a gente viu hoje, o que a gente acabou de ver, foi um Brasil tentando fazer um gol na Costa Rica. E a Costa Rica conseguiu fazer o que fez. Ô, Marcelo, aí é que mora o perigo. O Paraguai é um adversário tradicional do Brasil. Claro que o Brasil tem mais vitórias sobre o Paraguai, enfim, tem uma seleção tecnicamente muito superior, mas isso também estava sendo visto contra a Costa Rica. E o Paraguai, como tu está dizendo, é uma seleção mais qualificada que a Costa Rica. Aí é que mora o perigo. Um resultado ruim diante do Paraguai pode tirar precocemente a seleção brasileira da Copa América, o É. que seria uma tragédia. Eu não acredito nisso. Eu acho que o jogo de hoje, esse empate em 0-0, pode até ter servido de lição para o Dorival Júnior, porque os defeitos que a gente viu na seleção brasileira hoje, e criatividade no meio de campo, e essa dificuldade pelas extremas, quando o adversário é, é, aumenta a marcação, isso aí o Dorival vai ter que dar um jeito, vai ter que corrigir. E outra coisa, né, Marcelo, a insistência pelo meio, né? Em um determinado momento do jogo, com aquele meio congestionado, com o técnico, o massagista, enfim, todo mundo da Costa Rica ali pelo meio, era evidente que a dificuldade ia ser muito maior. As poucas vezes que se tentou aquela jogada pelas extremas, no lado esquerdo nós tivemos muito problema, tanto quando o Vini Júnior estava em campo, quando depois que ele saiu, entrou o Martinelli, foi uma solução que o Dorival tentou, mas que não deu certo. Enfim, Marcelo, eu não gostei nada do que eu vi hoje, tá? É porque É um hoje, quando a gente viu ali aquele extravado do Lorival,
quando aquele jogador da Costa Rica caiu e ficou ganhando tempo ali no finalzinho do jogo, né? É um jogador, não me lembro qual é o nome dele, mas um jogador importante da Costa Rica ficou fazendo uma cerinha ali e tal, e desmobilizou o ataque da seleção brasileira. E o Júnior ficou desesperado, parecia que tinha perdido um pênalti, né? E ele não estava reclamando do pênalti, que poderia ter, enfim. Mas eu fiquei pensando, o Lorival Júnior estava desesperado porque estava 0-0 contra a Costa Rica. Naquele momento do jogo, já tinha que ter uns 2-0. Aquilo devia ser um, um lance a mais no jogo, bobo. Mas aquilo parecia ser vital para o Lorival Júnior. A tua observação é pertinente, Marcelo, tá? E vou acrescentar o seguinte, que eu observei não só no segundo tempo, já quase no fim do jogo. Eu observei o Dorival muito nervoso, muito angustiado, muito ansioso já no primeiro tempo. É, exato. É. Ele caminhava para lá e para cá O e tinha uma Dorival não expressão. é normalmente um técnico agitado, né? Ele é Não, um não é. técnico. O Dorival tem esse jeito, né, de ser um cara calmo, né? É. Não, eu observei isso já no primeiro tempo, Marcelo. E eu estranhei muito, exatamente por isso que tu estás dizendo. O Dorival fugiu completamente das características. É, talvez, não acredito muito, mas talvez ele já estivesse no primeiro tempo sentindo que a situação não ia ser tão fácil como se imaginava, né? E então ele já começou a ficar nervoso, o que é muito ruim isso, né, Marcelo? Porque Sim, aí claro. o cara perde o controle, né, sobre o time, perde o foco exatamente de, digamos assim, de pensar em alguma solução Perde a alternativa. tranquilidade, né? Exato, perde o foco para pensar numa solução alternativa. Enfim, é começo de trabalho, né, Marcelo? A gente tem que levar isso em conta. Essa é a primeira competição oficial do Dorival Júnior, porque até então foram os amistosos contra a Espanha, Inglaterra, México, né? E então a gente tem que levar isso em conta também. Aham. Mas não adianta, é uma competição oficial, é uma competição importante que o Brasil, com a imagem hoje que tem mundialmente, que ninguém mais respeita a tal da camisa amarela, como dizia o Zagallo, Pois né? é. Porque hoje A Globo tentou até resgatar, né, a imagem do Zagallo no início, ali, antes do jogo, né? Com aquela é, história do vocês vão ter que me aturar. Enfim. não, Mas, tu falasse desse negócio da camiseta amarela, ou medalha, eu tô me lembrando do seguinte, ó. A gente brasileiro, nós nos acostumamos, e nos acostumamos mal, a toda vez que a seleção brasileira joga e joga mal, a gente fica achando que vai ser moleza, porque vai sair do pé de alguém uma luminosidade, né? Uma elevação espiritual lá do tipo do Pelé, do Jairzinho, do Gerson, um lançamento de 50 metros na cara do gol e o sujeito vai puxar para um lado e bater para o outro, vai aparecer o espírito do Romário, né, enfim, e não sai, e não aparece, e não não sai acontecem porque, as coisas. mas não sai porque a gente não tem, né, Pois a gente, Marcelo? pois é isso que eu estou dizendo, nós estamos esperando uma coisa que não existe mais, né? Não. E assim, ó, uma coisa também que eu estou observando no Vinícius Júnior é que ele ainda não se livrou dos vícios do jogador brasileiro. Cai muito, pretextando falta, simula, reclama da arbitragem. Tudo isso ele já devia ter deixado longe, já devia ter deixado no Brasil, mas não deixou. E isso eu acho preocupante. Uhum, E outra coisa, né? A seleção brasileira, falando em camisa, a seleção brasileira não tem mais aquela empatia, né, é. no torcedor. Digamos assim, qualquer não, mas assim, tinha a competição oficial envolvendo a seleção brasileira, o torcedor ia para a rua, enfeitava a rua, pendurava a bandeira. Meu Deus, tinha até como é que se diz? Tinha feriado, né?
decretava um feriado, ponto facultativo, que era um negócio importantíssimo hoje. Claro que tem uma explicação muito, digamos assim, muito elementar para isso, né? A seleção brasileira hoje está no exterior, Marcelo. Ela está na Europa, né? É, Então, o jogador brasileiro também não tem mais aquele envolvimento, está lá na é. Europa, A gente muito olha bem a pago. gente olha para os caras e não conhece eles, né? Não, não, imagina. E os caras estão na Europa ganhando muito bem. Não tem mais, eu não vou dizer que seja até por displicência, má fé ou coisa que o valha, mas não tem mais aquele envolvimento com a camisa da seleção brasileira. E isso pesa muito. É, Tá? é. Não estou falando daquela coisa do patriotismo, né? Sim, Não, sim. nada disso. Isso Se, aí se é não verdade que o adversário sentia até medo da camisa amarela, sentia constrangido de jogar contra o amarelo, tinha porque respeito, sabia Marcelo. ia estar diante de um time grande, também é verdade, né, que o jogador brasileiro também não está dando esse respeito todo a esse manto amarelinho, né? Não, não é isso é um problema sério. Eu espero que o Dorival até falou nisso, logo que ele assumiu a seleção, ele tocou nesse assunto. Ele falou que uma das coisas que tinha que ser feita era exatamente recuperar esse envolvimento do jogador com a seleção brasileira. Ele falou isso numa coletiva. Se eu não me engano, até foi na primeira coletiva dele, Uhum. logo que ele assumiu, que dos trabalhos que tinha que ser feito era esse. E é verdade, é verdade. Claro, tu vê no campo a vibração, a chateação do jogador hoje, com empate, etc., mas não é mais a mesma coisa. Ninguém gosta de empatar ou perder, né? É. Agora, Medalha, me diz um negócio com a tua experiência aí de tantas seleções, é, isso que a gente viu hoje, acabou de ver hoje, esse empate constrangedor diante da Costa Rica, numa abertura de Copa da América, isso de alguma forma mexe com o instinto do brasileiro de querer um salvador da pátria, e aí a gente olha para trás e só enxerga o Neymar se recuperando. Será que isso recupera, de alguma forma, essa esperança nos pés do Neymar, hein? Ô Marcelo, eu sou muito pessimista em relação a isso, tá? Eu vou te explicar por quê. O jogador brasileiro hoje está indo para a Europa com 16, 17 anos. O Endrick só não foi antes porque não pode. Tá? Para jogar lá, ele teria que ter 18 anos. Então, Aham, ele ficou mais esse tempo aqui por causa disso. aham. Né? E vai acontecer agora de novo com o Estevão. Coincidentemente, também revelação do Palmeiras, Deixa que eu tem fazer um 16. parêntese nessa tua frase. Eu ontem ouvia numa rádio de Porto Alegre a informação que um menino de 11 anos, já está sustentando a família com um contrato que fez com um agente de futebol que está cuidando da vida dele até que ele complete 17, 18 anos para levá-lo para a Europa. 11 anos! Ele comprou uma casa para a mãe e é ele que patrocina tudo em casa. É claro que ele é um menino pobre, né? Mas é como tu está dizendo, né? São meninos, né? Imagina, tu imagina, Marcelo, a gravidade disso. Nós vamos, digamos assim, cada vez mais perder o que a gente tinha de mais positivo, que era a formação da seleção brasileira no Brasil. Tá? Hoje não. Hoje a seleção brasileira, como eu digo, já vou repetir, a seleção brasileira hoje está na Europa. Os caras não querem mais. O primeiro pensamento hoje, está dando o exemplo desse menino de 11 anos, o primeiro pensamento hoje de um menino que começa a se destacar na base é ir embora do Brasil. Ver o que aconteceu agora com o Estevão. Né? Primeiro com o Endrick e agora com o Estevão.
E a gente sente que, observando, ele está jogando no Palmeiras, está entrando como titular com personalidade. Quer dizer, ele já podia, inclusive, estar na Europa jogando lá. Ele tem personalidade, tem todo o cacuete, vamos dizer assim, de um jogador experiente. Ele não se abala com o tamanho do jogo, se é clássico, se não é. Uhum. A gente acompanha muito isso no Campeonato Brasileiro, né? É. E isso aí vai pesar muito, já está pesando, e vai pesar cada vez mais na formação de uma seleção brasileira. Digamos assim, com a inércia da CBF e cada vez mais a desqualificação dos nossos dirigentes, Marcelo. Quem faz alguma coisa para mudar essa situação? Ninguém. Ninguém. Hoje, falando em base, a seleção brasileira de júnior, ninguém sabe quem é, sabe o que ela está fazendo, não conquista mais título. Então, é uma situação muito ruim para o futebol brasileiro e eu temo pelo futuro em razão disso. Tá? O jogo de hoje, esse empate com a Costa Rica digamos, é um recorte da situação atual do futebol brasileiro. Não se pensou antes do jogo. Não, puxa, alguém falou, mas pouca gente, quase ninguém. Alguém falou, olha, Costa Rica daqui a pouco pode apresentar uma surpresa, não pensa que eu acho que um comentário, eu não sei se foi na ESPN ou no Sport TV de alguém que disse, olha, hoje não é mais assim. O futebol está globalizado. Na Costa Rica mesmo tinha um jogador ali, que eu não vou me lembrar o nome dele, que jogava no Arsenal da Inglaterra. Uhum. Ele foi até É, as, muito. as duas coisas são verdadeiras, né? Nem a Correm Costa juntas, Rica né? mais é assim, e nem o Brasil também é mais aquele, né? É. As duas coisas são verdadeiras. Não, olha Agora, aqui, ó. ah, Não, é fala, só fala. observando, por exemplo, a Eurocopa, Marcelo. é, Tem seleções que sofrem com isso também, sabe? Porque seus jogadores também estão jogando em clubes. Por exemplo, a Itália está mostrando um futebol muito abaixo, né? Mas também tem jogadores espalhados por clubes da Inglaterra, da Espanha, né? Então, isso aí, se tu observares jogos da Eurocopa, as seleções já não são mais a mesma. A Inglaterra, por exemplo, eu achei decepcionante. Eu vi um jogo da Inglaterra, não vi nada de extraordinário. A Alemanha, a poderosa Alemanha também, entende? Então, isso aí está afetando globalmente o futebol. Ô, Mário, vamos fazer um pouquinho de meia-culpa aqui, né? Vamos olhar para as botas, como diz o outro, né? É, daqui a pouco vamos ter o Paraguai. Aí vamos dizer que o Brasil ganhe 1-0, 2-0. Convença. Isso pode acontecer? Claro que pode. E aí, o que é que nós vamos dizer aqui? Ou seja, o que que a imprensa irá dizer? Porque hoje, por exemplo, a narração desse rapaz aí que está substituindo o Galvão Bueno, o Luiz Roberto, né? Luiz Luiz Roberto. Roberto. É, o Luiz Roberto. E os outros dois, o Júnior é um macaco velho, mas aquele outro rapazinho ali está começando e tal, tem 2 ou 3 anos aí de tela. Mas me deu a impressão que, fora o Júnior não é um cara tão sorridente assim, não. Mas o Luiz Roberto estava numa alegria, né? Aquela alegria do Galvão, né? Que tudo tá bem, a seleção, verde e amarelo, e os periquitos e tal, e não sei o quê, e mostra que, aquelas pa- imagens, que aquelas passou por crianças. um nervosismo muito grande depois, né? Na medida É, que o jogo ia se encaminhando para o final. Ele estava é. mais de torcedor Mas, do é que um, mas a narrador. impressão que dá, ô Medalha, é assim, ó, que falta só um gol para justificar toda aquela alegoria, toda aquela alegria deles, né, no ar, né? Porque durante a transmissão, sinceramente, eu não vejo assim o peso do jogo na transmissão, né? Porque é normal que a gente assista na narração, no trabalho dos colegas, quando um time não está jogando bem.
eles levam isso para a transmissão, né? E explicam isso para quem está vendo e assistindo e ouvindo. Mas, infelizmente, a gente tem torcedores no ar, parece, né? Porque E aí só tu falta não um visse, gol pro sujeito aí sai tu não Brasil, eu, não visse sei o quê, né? Tu não visse o início da transmissão da Sport TV com o Luiz Carlos Júnior. Eu passei a ver o jogo pela Globo, inclusive, por causa disso. E isso é uma coisa, Marcelo, que se tu olhar pelo a questão profissional, isso aí atrapalha os comentaristas, certo? Porque daqui a pouco o comentarista vai ficar intimidado, Claro, dizendo, não, claro, pô, o Brasil está jogando muito claro. mal, o O, Brasil o não tem... comentarista fica constrangido do lado de um sujeito que parece um Exatamente. animador de programa, né? Exatamente isso. Aliás, Marcelo, vamos, convenhamos, né? Isso aí já era um defeito do Galvão Bueno. Exatamente, exatamente. Já era um defeito do Galvão Bueno. Exatamente. É É, uma escola, né? É uma é escola, né? uma escola, isso é muito ruim, porque Pois é, mas aí eu quero ir um pouquinho mais fundo contigo. Vamos tirar o jogo pro lado, e porque depois do jogo tem os programas de esporte, tem as opiniões, tem as colunas que são escritas, são as colunas que são ditas, enfim. E aí a gente encontra muito, e infelizmente encontra muito, os comentaristas de resultado, né? Quando ganha, tá tudo bem, tá tudo jóia, todo mundo jogou bem. E aí, e quando perde, aí é tudo arrasado e tal. Hoje, nós estamos criticando e muito essa seleção por tudo que ela mostrou. Daqui 2, 3 dias, joga contra o Paraguai, ganha de 1-0. Nós vamos fazer esse mesmo discurso? Cabe esse mesmo discurso? Não, Marcelo, eu não posso falar pelos outros, né? Mas a gente, por exemplo, está aqui comentando pontualmente, né? Nós Aham. não estamos fazendo terra arrasada, né? E se ganhar do Paraguai, eu pelo menos vou ver. Vamos ver como é que vai jogar. Pode até jogar muito bem, daqui a pouco até ganhar com score, digamos assim, mais largo, né? Mas nem por isso eu vou achar que nós temos a seleção do planeta, né? O que a gente tem que cuidar é isso. Pois é. E eu vou registrar de novo, digamos assim, o atenuante que é o começo de trabalho do Dorival Júnior. Ele não é um cara, ele não é um cara teimoso, pelo menos nunca senti isso nele, como era, por exemplo, o Fernando Diniz, que acaba de ser demitido do Fluminense, que encasquetou com aquele sistema dele e não admitia mudar. Enfim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, com isso, Sim. que a gente está mal Eu estou, acostumado. eu estou dizendo isso, sabe por quê, ô Medalha? É claro que eu não estou dizendo isso, vamos dizer, para nós aqui, para ti, exatamente, porque eu sei que tu é um cara, tu é até criticado por ser exatamente o oposto, né? De estar sempre reclamando e tal, e eu acho que esse é o papel do jornalista, do jornalismo. Mas eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque às vezes, vamos trazer aqui um exemplo no nosso campo aqui, às vezes o Avaí, né, e é o caso agora, não trocou um jogador no campo, trocou o técnico e os resultados são outros. E aí fica um monte de gente em volta, um monte de gente, nós outros, né? Em volta dizendo que agora o time tá assim, porque tá assado, que tá ganhando, porque esse é craque, é não sei o quê, é bola, e blá blá blá. Não mudou nenhum, era o mesmo do Barroca, era o mesmo time do Barroca, né? Então, a gente não, muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de administrar essa paixão da vitória e da derrota para explicar o que tem que explicar, que é o jogo em si, né? Por onde é que a bola correu para entrar ou não no gol, né? Eu vou te exemplificar com o time que eu torço, tá? O Internacional. Daqui a pouco o Cudê vai ser o melhor treinador do mundo, porque está ganhando, etc, etc. Eu continuo achando que não, que ele não é um bom treinador e que, inclusive, é um irresponsável. Aliás, eu vou acrescentar, não é bom, é irresponsável, e vou acrescentar mais uma nessa tua depois das últimas entrevistas dele. Mal educado. Porque ele está se Também. acostumando a dar entrevistas coletivas falando palavrão.
Agora ele se acostumou, né? Já faz 3 entrevistas coletivas que ele usa palavrões na, É. na entrevista E coletiva. isso é um mau hábito da maioria dos treinadores. Ele, inclusive, depois da vitória no Grenal, estava todo sorridente, estava É, mostrando os dentes, coisa que ele nunca faz, né? Então, é assim, a gente tem que saber lidar com essa gangorra de humores e de avaliações, não é? Que se perde é ruim, se ganha é melhor do mundo. Isso aí não é assim. Eu te dou o meu, já que tu me citasse, me dei o direito né, da réplica. Eu continuo com o meu jeito e não vou mudar nunca. Por quê? Porque, digamos assim, a minha escola profissional foi uma, Marcelo, tá? E não é questão de mau humor, de rabugice, de reclamar, não é nada disso. Acho que a função do jornalista não é fazer, digamos assim, da informação um circo. Muito pelo contrário. A gente tem que ter muito cuidado, tem que levar muito a sério aquilo que tu fala, aquilo que tu escreve, aquilo, enfim, né? é, Por é. isso que, às vezes, hoje, Marcelo, inclusive, a grande praga, isso eu encho a boca e digo, não é porque o cara tem que ter um diploma, até porque o Gilmar Mendes jogou o nosso diploma na latrina, né? Não é por isso, mas, cara, tem programa de esporte na TV hoje que é feito só por ex-jogadores. A TV tem um que chama Boleirada, ou Boleirismo, sei lá, entendeu? Cara, é E a gente sabe o evidente. que. E a gente sabe no, assim, vamos dizer, no dia a dia do futebol, o que que é boleirada, né? Boleirada são jogadores É de futebol. boleiragem, eu acho que o nome do programa é Boleiragem, Então. entendeu? É comandado pelo Roger, que é um ex-jogador, Que é e um os caras. ex-boleiro, né? É. É um ex-boleiro, todos do programa são. Então, Marcelo, isso aí distorce, Aí sai aquela, deturpa. aí fica aqueles programas, aquela cafajestada, todo mundo rindo, parece que estão dentro de um salão, né? De um boteco, e ficam É. dizendo, falando mal dos outros, e riem, e debocham. Tem um, cara, talvez tu não conheça, mas tem um programa na Band Esportes chamado Bola Rolando, é comandado por meu nome, não vou me lembrar do nome, e mais três participantes. Se tu olhares para ele, digamos assim, brincando, claro, né? Com o mesmo olhar que as pessoas olham para mim, tu vai achar que os caras são rabugentos, são reclamões, são isso. Não, cara, os caras trabalham, comentam seriamente e não deixam passar nada. É. Inclusive, um deles é corintiano assumido, mas não é desses caras que ficam, digamos assim, é, como é que se criticando porque o cara é corintiano, porque está nervoso. Não, ele critica e denuncia, inclusive. É. Esse é o, digamos, essa é a linha dos caras do programa, entendeu? Eu assisto todo dia das 6 às 7. Infelizmente, né, o Mário, bom, eu vou dizer, sou obrigado a de novo falar aqui do meu tempo, né, do teu tempo. Infelizmente, a gente é de gerações passadas que faziam um trabalho melhor, né, cara? O que que eu posso fazer? Eu tô me lembrando, tu tá falando aqui, eu tô me lembrando na televisão do programa Cartão Verde. Te lembra? TV Cultura. Com o Juca Kfouri e com Sim. aquele outro senhor que eu não me lembro o nome, que tá, acho que tá até hoje no ar fazendo esporte na TV Cultura. Não, mas ele tá só agora em rede social. Ah, pois Ele é. ele não consegue mais emprego como é que se Pois é. diz? Na mídia convencional, É, entendeu? outro sujeito que eu sinto uma Trajano, é o Zé falta. Trajano. Não, mas não é o Trajano, não. Era o apresentador do Cartão Verde. Era um outro, meio barrigudo, assim. Ele às vezes botava umas camisas mais largas, assim, para esconder a barriga. Mas não é o Trajano, não. O Trajano eu sei quem é. Mas eu tava ouvindo o jogo da seleção, né? E eu vendo aqueles dois, o Júnior e o. Eu dou desconto do Júnior, porque o Júnior entende futebol e fala bem, enfim. É um jogador que virou um bom comentarista, mas aquele outro rapaz está É. aprendendo, não sabe nem falar direito. Mas eu estava pensando assim, onde é que anda o Maurício Prado, né?
Acho que Maurício. o Renato Maurício Prado. Ele está em rede social Pois também. é, o Renato Maurício Prado, ele, não sei se é uma coincidência, talvez Não, se seja tu uma queres coincidência, ler o Renato Maurício Prado, né? está no portal da UOL. Pois é, mas o Renato Ele é um Maurício torcedor, Prado, pois é, mas esse é o exemplo que a gente está dando, Marcelo, que eu acabei de dar, do cara que é jornalista, torcedor assumido, mas é, não, como é que se diz, não deixa de tratar bem a informação, é, entendeu? e eu não sei se foi uma coincidência, né? Mas esse sujeito, o Renato, que eu gosto muito dele, desapareceu da mídia normal o dia que ele brigou com o Galvão Bueno no ar. Sim, Eu acho que essa briga tá no YouTube aí, é uma das mais vistas aí e tal, né? Porque nem brigou, ele discordou, ele fez uma brincadeira e o Galvão resolveu bancar é, o gostoso, como sempre, né? E aí é. resolveu bater boca com ele, e ele também, ele é um homem sério, né? Já que tu tá falando sério, também vamos falar sério, eu não vou, né? Então aí encarou, né? E desde aquele dia fecharam-se as portas para ele, né? Um belo de um comentarista, um homem sério, um cara que entende de futebol, que tem idade de comentarista, porque comentarista tem que ter idade também, vamos falar sério, né? Não adianta botar esses Tem que guri aí, ter, né? tem que ter cultura, Marcelo, e eu não estou É, falando de erudição, é, entendeu? é. É que tem Então, gente que confunde, não, tem que ter cultura. Não, estou falando de erudição. é, é. Ele, inclusive, Marcelo, para complementar a tua informação e a tua admiração por ele, ele é torcedor do Flamengo e um dos mais críticos, É, eu às sei, eu vezes, sei, eu sei dos disso. dirigentes do Flamengo. E tô me lembrando aqui do Sérgio Porto, tô me lembrando aqui do João Saldanha, tô me lembrando. Ah, olha, meu Deus do céu, né? Gente que tá Mas aí, discutindo aí era um comigo. outro tipo, aí era um outro tipo É. de Outro que está aqui em profissional. Santa Catarina, que é um belo documentarista, que eu admiro muito ele, é o João Nassif, que tá em Criciúma. Mas tá, sei lá, o Não, acho Nassif que não. saiu. Ainda está em Eu Criciúma? acho que está, não sei. Não, acho que não. Ele teve por Ah, aqui, eu é? acho, foi Eu, embora, não sei para onde. pois é. Então, é gente, cara, que trata de futebol. Não fica fazendo Não, alegoria, né? não, Trata de não futebol. precisa muito. Tu desse um exemplo aí, esses caras não têm mais vez na mídia É. tradicional. Tu Bota um desse um jogador de exemplo. futebol, né? Um ex-craque aí. Tu desse um exemplo, lembrasse do Juca, por exemplo, que, aliás, foi meu chefe na Placar, né? Sempre foi um belo de um jornalista. O Juca hoje não consegue mais, a não ser, tem coluna na UOL também, entendeu? É. Acho que nem para a Folha ele está escrevendo mais. Ele foi comentarista da Globo, não pôde continuar. Ele tinha um programa Entendeu? na CBN Tinha, maravilhoso, né? exatamente. Com aquele outro rapaz também, ele é moço, mas é um grande comentarista e cronista, o Victor Birney. Sim. Ele é um sujeito que eu Ele admiro está também. ele tá num programa desse de TV. Então, enfim, ficam aí esses falastrões aí, né? Ô, Mário, já estamos na terça-feira. No apagar das luzes. E acho que fizemos um bom programa diferente hoje, né? Com duas edições, com dois tempos, né? E já não temos mais tempo para nada. Tá bom? Eu acho que sempre que possível dá para a gente fazer isso, É, Marcelo. eu acho que Porque os essa Jogos do Copa. Brasil, o É, jogo não vai ter programa, mas ah, sexta-feira, por exemplo, o Jogo do Brasil é de novo às 10 da noite tá bom. contra o Paraguai. Tá bom, Mário, obrigado por tudo, tá? Mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Tchau para vocês. Tchau.